Boa noite, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de julho, 1/7 de 2024, para iniciarmos o nosso estudo dessa obra, ó, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Bom, Denise, você deixa o caderno aí na prateleira mesmo, tá? Precisa trazer o caderno, não, pode deixar aí na prateleira, junto com o outro caderno. Bem, Tá gente, ok. nós estamos estudando o capítulo que trata aqui, deixa eu ver, o título Reminiscências de Vidas Passadas. Nós já estamos avançados nesse capítulo, né? E vamos continuar estudando hoje. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui para estudar essa obra tão importante para todos nós, essas obras que tanto têm nos ajudado na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos lá iniciar aqui a nossa leitura. Diz assim, eu vou ler o parágrafo anterior, onde nós paramos, antes de iniciar no novo parágrafo. Diz assim, Ivone do Amaral Pereira: por tudo isso, pois, conforme ficou dito, chegaremos à conclusão de que o fato é mais comum do que se supunha, que nem sempre ocasionará a citação pseudo-loucura, senão quando aí existirem fatos conscienciais muito graves ou quando o cérebro físico e o sistema nervoso, por muito frágeis, não suportarem os choques emocionais advindo do fato, embora, de um modo geral, comova e aturda o paciente, né? Então, ele está falando aqui sobre essa lembrança, né, das vidas passadas, essa lembrança de fatos do passado, né? Então, e nós falamos aqui de premonição, um certo tipo de lembrança. Mas aqui ele está falando até daquela moça inglesa que se casou com um russo e ela, um dia, ela começou a se lembrar de fatos que ela havia vivido em outra vida, né? E chegou ao local onde estava. E assim que ela chegou, ela esqueceu tudo. Então, ela está falando, né, que, às vezes, a pessoa se lembra dos fatos que aconteceram na vida passada. Às vezes, isso não traz problema nenhum para a pessoa. As outras vezes, pode trazer. Tá? Bem equilibrada, emocionalmente, psicamente. Então, vamos começar aqui no parágrafo de hoje. Tendo exposto aos prováveis leitores a possibilidade de a criatura humana, em situação excepcional, recordar as próprias existências pretéritas, possibilidades referendadas por testemunhos insuspeitos, sentimos-nos à vontade para igualmente apresentar o nosso testemunho no singular certame, pois que também trouxemos para a presente encarnação certas lembranças muito vivas de determinados episódios de nossa anterior existência terrena. Para nós, no entanto, esse fato constituiu duríssima provação. E certamente teríamos sucumbido a uma loucura total, ou mesmo ao suicídio, se não tivéssemos a felicidade de, desde muito cedo, ser amparada pela grandiosa proteção da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a Ivone está dizendo que ela lembrou de fatos da vida passada, fatos muito difíceis, fatos muito complicados, que se ela não tivesse aquele preparo, aquela proteção e ajuda dos benfeitores, talvez ela não resistisse e viesse a se suicidar novamente. Olha aí só que situação, coisa complicada, né? E ela diz aqui, né? Se não tivermos a felicidade de, desde muito cedo, ser amparada pela grandiosa proteção da doutrina do Espírito, do Evangelho de Jesus Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo, que com efeito possuem recursos para remediar todos os impasses da vida humana, cumpre, porém, advertir, diz ela aqui, né? Cumpre, porém, advertir
que nestas páginas tratamos de recordações diretas que o indivíduo possa ter de suas migrações terrestres do pretérito, e não de revelações transmitidas por possíveis médiums. Tá? Então, ela está dizendo aqui que tudo que ela se lembrou da vida dela, de fatos que ocorreram na vida dela, não foram outros médios que receberam essas lembranças e passaram para ela. Foram lembranças que vieram diretamente por ela, tá? E ela diz aqui, baseando-nos nos próprios códigos do Espiritismo, com eles acreditamos que tais revelações que ela teve, né, com exceções raríssimas, são sempre duvidosos. E nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem à custa de espíritas curiosos e vigilantes, servindo-se de tais revelações, ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar influenciar-se pelas excitações da própria imaginação. Lembra da aula anterior, quando nós falamos das premonições? Que tudo que vem chega a gente através da intuição, através da premonição, através da mensagem psicográfica, através da psicofonia, tudo tem que passar por uma criteriosa análise. E ela aqui está colocando, tá? Ela diz que, no caso dela, tá? No caso dela, tratamos de recordações diretas que o indivíduo possa ter de suas migrações terrestres do pretérito. No caso dela, do caso de análise. Mas, e não de revelações transmitidas por possíveis médios. Mas ela diz aqui, baseando nos próprios códigos do Espiritismo, com eles acreditamos que tais revelações, com exceções raríssimas, são sempre duvidosas. Qualquer revelação que você receba através de médiums pode ser duvidosa. E ela diz, são sempre duvidosas. E nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem à custa de espíritas curiosos e vigilantes, servindo-se de tais revelações, ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar influenciar-se pelas excitações da própria imaginação e dizer, como da parte de instrutor espiritual, o que a sua própria mente criou, pois tudo isso é possível e até previsto pelas instruções da ciência espírita e pela prática da mesma. Principalmente revelações que vêm dizer assim, porque você lá na vida passada foi isso, foi aquilo. Entendeu? Você foi isso, foi aquilo, você na vida passada, você fez isso, fez aquilo. Essas revelações bombásticas. Então, ela chama atenção aqui. Analisa. Recebeu essa revelação? Leva para alguém que você considere que faz um trabalho sério para analisar. E se tem alguma dúvida, cancela. Porque, como nós aprendemos, se aquilo for verdade, vai voltar. Lembra? Kardec fala sobre isso. Se isso for verdade, vai voltar. Não vai ficar perdido no limbo. Oh, meu Deus, perdi a grande oportunidade da minha vida. Não. Isso vai voltar. Teve dúvida, entrou a dúvida, por interrogação, opa, descarta. Descarta. Tá? Não vai acreditando logo. Porque, como nós vimos, nós temos muitos adversários. E aí ela diz aqui, né? O que sentirmos dentro de nós, que a nossa própria consciência nos revela, as missões que voluntariamente nossos guias espirituais nos proporcionarem durante o sono, provocado por eles próprios, que recordamos, enfim, até a angústia, a saudade, o desespero, a convicção real e não fantasiosa
e o que a nossa própria vida confirma, ou que recordamos até o benefício da consolação, da emoção balsamizante, da esperança no futuro, e mesmo da alegria santa do nosso espírito, isso sim poderemos aceitar como testemunhos da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias. Porque a gente sente, a gente sabe quando, né? Você tem, de repente você tem um sonho, você tem uma, assim, uma intuição, você já sabe, tá? Essa saudade, essa angústia. Analisando bem, vamos analisar bem aqui uma coisa. Na altura do campeonato, no nível evolutivo que nós estamos, que nós não somos hoje aquele espírito de há 1.000, 2.000 anos atrás. Nós já evoluímos, e bastante, graças a Deus. Nós já temos um certo conhecimento que nos ajuda bastante. Será que, lá no fundo mesmo, nós não sabemos o que nós somos? Será que lá no fundo a gente não tem noção do que nós estamos fazendo aqui? Daquilo que nós ainda precisamos fazer? Será que a gente não tem noção? Eu acho que a gente já tem, sim. A gente já tem, sim. E a espiritualidade amiga, né? Durante, ela diz aqui, o sono provocado por eles próprios, já nos dá, né, orientações. Ontem mesmo aconteceu um fato comigo que eu achei muito interessante. Eu estava com as preocupações, assim, né? Estavam me vindo à cabeça umas ideias, e aquilo, sabe, eu não estava me sentindo lá muito bem, né? Com aquelas ideias, com aquelas certas angústias, né? Essas coisas que acontecem com a gente. E aquilo estava me trazendo uma certa em agonia, uma certa preocupação. Aí eu peguei aqui o meu celular e fui olhar nas mensagens, né, que às vezes eu recebo, pedidos, né, coisas assim do nosso dia a dia, né? E aí, quando eu peguei a mensagem, era uma mensagem até do William. Eu estou até tentando abrir ela aqui, a mensagem do William Lira. Engraçado, eu não estou conseguindo abrir aqui o William Lira. Deixa eu só colocar aqui. Nossa, William Lira. Ele mandou uma mensagem ontem, né? É, o livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles. E a mensagem dizia assim, ó: concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro, esteja aguardando um ensejo. Todos nos enganamos. Foi aqui que não foi tanto da parte do desconhecido, não, mas foi desse parágrafo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, atua uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixe que o capricho do amor próprio, do orgulho ferido, te roube uma excelente ensanja de ser vencedor de ti. As desavenças que ocorrem no dia a dia de nossas vidas são fruto de nossas imperfeições, originadas do orgulho e vaidade que nos deixam suscetíveis aos melindres oxidantes de nossa alma. E por isso vão nos esvaindo as boas energias, sustentadoras do bom ânimo. Todos temos teto de vidro, e não há imperfeição maior que aquela que não consegue enxergar sua própria imperfeição. Nesse sentido, que possamos, ao contrário, corroer esses sentimentos destruidores, colocarmos-nos na posição correta de igualdade ao desafeto e assim cultive sua paz de espírito por meio da semeadura da paz com o próximo. Eu estava me sentindo mal em relação a algumas coisas. E aí, de repente, bateu essa mensagem aqui. E quando eu li, resolveu o meu problema. Resolveu o meu problema. Então, nós já estamos numa posição
que a gente sabe mais ou menos das nossas problemáticas. E aí um amigo manda uma mensagem dessa, que cai certinho para resolver o nosso problema. Para resolver o nosso problema, entendeu? Então, a gente não precisa, de repente, de uma psicografia, né, para nos dizer alguma coisa da nossa vida. A gente lê uma página de André Luiz, uma página de Emmanuel, está se sentindo agoniado, pega o Evangelho, abre ao acaso, né? E vai cair aquela mensagem, pega o livro de mensagem e lê, porque às vezes o companheiro, sei lá, ou quem, manda uma mensagem para uma revelação, né? Uma psicografia, e aí você resolve seguir aquilo, e pode ser uma tremenda cilada, não é? Uma cilada. Então, é o que ela fala aqui sobre isso, né? Ela diz aqui, toma cuidado com isso. Veio essas mensagens assim, põe logo, leram, ficou assim, apareceu o tal do ponto de interrogação, deixa de lado, tá? Ela chama a atenção para a gente aqui, né? E os amigos espirituais, vendo que você está com alguma dificuldade, eles vão buscar um meio de fazer chegar até você um esclarecimento, consolo. Para mim, foi a mensagem do William. Para mim, foi essa mensagem que ele mandou, né? A espiritualidade, você vai encontrar um caminho para ser acessível até a nós, né? Um caminho que chegue até nós, trazendo aquele esclarecimento, aquele toque para a gente despertar, né? Então, é o que ela falou aqui, né? O que sentirmos dentro de nós, o que a nossa própria consciência nos revela, as visões que voluntariamente nossos guias espirituais nos proporcionarem durante o sono provocado por eles próprios, o que nos vier através de uma mensagem como essa, de que um companheiro nos mandou, ou uma mensagem que você leu no livro, né? O que recordamos, enfim, até a angústia, a saudade, o desespero, a convicção real, e não fantasiosa, e o que a nossa própria vida confirma, ou o que recordamos até o benefício da consolação, da emoção balsamizante, da esperança do futuro, e mesmo da alegria santa do nosso espírito, isso sim poderemos aceitar como testemunhos da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias. Não vamos ficar correndo atrás de ilusões. Tá? As páginas, diz assim Ivone, que se seguem, a partir daqui, né, extraídas sempre do nosso arquivo de memória, são a narrativa da triste infância que tivemos, devido às recordações conservadas, ao reencarnar da nossa passada existência. Que o leitor julgue do que foram a infância e a juventude que tivemos, e que as virtudes do Consolador enviado por Jesus puderam acalentar e remediar sobre a proteção do amor, do trabalho e da fé. Então, ela vai passar para a gente agora as recordações que vieram com a reencarnação. Ela reencarnou, mas ela não esqueceu. As lembranças do passado estavam muito vivas na memória dela. Isso trouxe para ela muitas dificuldades, muitas dificuldades. Começa ela dizendo assim: minha primeira infância destacou-se pelo traço de infortúnio, que foi certamente a consequência da má atuação do meu livre-arbítrio em existências passadas. E uma das razões de tal infortúnio foi a lembrança muito significativa que em mim permanecia da última existência que tivera. Desde os 3 anos, segundo informações de minha mãe e de minha avó paterna, pois com esta vivi grande parte da infância, neguei-me a reconhecer em meus parentes, e principalmente em meu pai, aqueles a quem eu deveria amar com desprendimento e ternura. Sentia que meu círculo de afinidades afetivas não era aquele que eu agora vivia, pois lembrava-me do meu pai, da passada existência terrena,
a quem nunca amava, pedindo insistentemente, até muito tempo mais tarde, para que me levassem de volta para a casa dele. Tratava-se do espírito Charles, a quem eu via frequentemente em nossa casa. O espírito, né? Conforme explicações do capítulo anterior. Eu descrevia com minúcias para quem me quisesse ouvir, mas fazia-o entre lágrimas, qual a criança perdida entre estranhos, sentindo, dos 3 aos 9 anos, uma saudade torturante desse pai, saudade que nos dias presentes, se não mais me tortura tanto, também ainda se não extinguiu do meu coração. Se as suas aspirações eram frequentes, eu me sentia parada e mais ou menos serena, pois ele me falava, conversávamos, embora jamais eu me recordasse do que tratavam as nossas conversações, tal como acontecia com a outra entidade, Roberto. Mas se as aparições escasseavam, adivinha, amargor insuportável para mim, fato que tornou a minha infância um problema tanto para mim como para os meus. Até os 9 anos, não me lembro de que concordasse de boa mente em pedir a bênção a meu pai encarnado, né? O da atual existência. Negava-me a fazê-lo, porque afirmava convicta e veemente: esse não é o meu pai. E entrava a explicar à minha mãe que tentava contornar a situação, a ele próprio e à minha avó paterna, que foi o anjo bom da minha infância, como era a personagem que dominava as minhas recordações. E a família já era espírita, né? Detalhes singulares viviam em meus pensamentos por essa época, referindo-me à casa de meu pai, o pai entre aspas, né, o Charles. Eu descrevi um saguão que me era muito familiar. Aqui eu me lembrei da Denise, né? A Denise, do casarão, me lembrei da Denise. A casa de meu pai, eu descrevi um saguão que me era muito familiar, de tijolos de cerâmica, coloniais, onde a minha carruagem entrava para eu subir ou descer. Havia aí uma escada interna pela qual eu subia para os andares superiores. Narrava eu, desfeita em prantos, descrevendo a casa a fim de que me levassem novamente para lá. E o corrimão da mesma, com um balcão lavrado em obra de talha, pintado de branco e com frisos dourados, mostrava o motivo de uma corça perseguida por um cão e pelo caçador em atitude de atirar com a espingarda. E a casa dela atual era uma casa muito humilde. E ela lembrava que morava nessa mansão, nesse palácio. Olha só que confusão para essa criança, né? O caçador, mais tarde, eu compreendi. Era tipo holandês do século XVII, que estava desenhado no corrimão da escada lá, né? No entanto, jamais me referia à minha mãe. Então, ela nunca lembrava da mãe do passado. Ela só lembrava do pai do passado, Charles. A mãe era uma lembrança que ela não tinha. O que leva à suposição de que eu teria sido mais afim, mais ligada com o pai, visto que foi o sentimento consagrado a ele que venceu o tempo, dominado até mesmo a dificuldade de uma reencarnação. Todavia, se jamais me referia à minha mãe de outrora, a mãe lá do passado, lembrava-me muito bem dos vestuários que provavelmente foram por mim usados, e graças a tal particularidade mais tarde, foi possível levantar a época em que se teria verificado a minha última existência terrestre, época de Allan Kardec. Então, ela está dizendo que essa lembrança que ela está tendo é lá do século XIX, 1800 e qualquer coisa, mesma época em que viveu Allan Kardec, de Victor Hugo, de Frederic Chopin, ou seja, mais ou menos de 1830 a 1870, reinado de Luís Felipe e Império de Napoleão III na França. A hora do banho, à tarde, frequentemente, na hora que a mãe dela, aqui na Terra, né, na atual reencarnação, levava ela para tomar banho, a hora do banho à tarde, frequentemente, eu exigia da minha avó encarnada certo vestido de rendas negras, com grandes babados e forros de seda vermelha, muito armado, né, e amplo, inexistente em nossa casa, e que eu jamais vira. Perdi as mitênis. Eu dizia luvas sem dedo, aquelas luvas que a pessoa bota, que os dedos ficam de fora, né?
coisa que também jamais vira. Pedi a mantilha, chale e a carruagem para o passeio, porque meu pai esperava para sairmos juntos, o Charles, né? Admirava-me muito de não encontrar nada disso, assim como também os quadros que viviam em minhas lembranças, quadros de grandes proporções, os quais eu procurava pela casa toda a fim de revê-los, sem todavia encontrá-los, e que certamente seriam coleções de arte ou pinacoteca dos antepassados da família da última existência. Reparava então, decepcionada, as paredes muito pobres da casa da minha avó, ou da de meus pais, e subitamente não sei que horrorosas crises adivinham para me alucinar, durante as quais verdadeiros ataques de nervos, ou o que quer que fosse, e descontroles emocionais, descontroles sentimentais indescritíveis, uma saudade elevada a um grau super-humano, me levavam quase à loucura. Passava dias e noites em choro e excitações, que perturbavam toda a família. E o motivo era sempre o mesmo: o desejo de regressar à casa de meu pai, de onde me sentia banida, a saudade angustiosa que sentia dele e de tudo mais que me reconhecia separada. Em tais condições, não podia folgar. Ela não brincava com as outras crianças, não podia folgar, brincar com as outras crianças, e jamais senti prazer no divertimento infantil. Em verdade, não encontrei jamais, desde a infância, satisfação e alegria em parte alguma. Fui, portanto, uma criança esquiva, sombria, excessivamente séria, criança sem risos, nem peraltices, não fazia brincadeiras, né? Atormentada de saudades e angústias. Imagem na terra, vamos sublinhar isso, gente. Imagem na terra daqueles réprobos do suicídio, descritos nos livros especificados. Essa era. Vamos sublinhar, gente, sublinha isso aqui que é muito importante. Pega o lápis e sublinha isso. Isso aqui é muito importante, gente. Olha aqui, ó. Atormentada de saudade. Olha, sublinha aí você que tem o livro. Ah, não, ainda não tem o livro, né? Não tem ainda, né? Vamos sublinhar que isso aqui é muito importante, gente. Atormentada de saudades e angústias, imagem na terra daqueles réprobos do suicídio descrito nos livros especificados. Então, ela mostra aqui que ela agia assim, né? Porque ela carregava toda esse remorso, essa culpa, sabe, com ela. Por quê? Era o peso da vida passada, dos erros cometidos, tá? Era isso que ela trazia com ela aqui, né? Então ela coloca aqui, ó, criança sem risos, criança esquiva, sombria, excessivamente séria, não peraltice. Porque isso aqui, a peraltice, a brincadeira, é natural da criança, não é natural da criança. E ela não tinha nada disso. Então, ela diz aqui, imagem na Terra daqueles réprobos do suicídio descrito nos livros específicos. Era assim que ela se apresentava, aquela criança, sabe? Carregada dessas sombras. O lenitivo para tão anormal situação apenas adivinha dos trabalhos escolares, pois muito cedo comecei a frequentar a escola, e do amor do que me assistia minha avó paterna. Já mencionada, a qual, não obstante os seus pendores materialistas, me ensinou a orar, muito cedo, suplicando a proteção de Maria Santíssima. Certo dia, aos 7 anos, lembro-me ainda que, ao me tentarem obrigar a pedir a bênção ao meu pai, recusei e expliquei veemente: esse não é o meu pai, né? Esse não é o meu pai. O meu pai verdadeiro usa paletó muito comprido, sobrecasaco ou coisa semelhante, com uma capinha dos lados, trajes masculinos do tempo de Luís Felipe,
I da França. Um chapéu muito alto e cabelos meio brancos, grisalhos e mais compridos. E usa bigodes grandes. Ele é um pouco velho. Não é moço como esse aí, não. Tal franqueza, que para mim representava uma grande dor, para os demais nada mais seria do que petulância e desrespeito. Valeu-me nesse dia boa dose de chineladas ministradas por meu pai, o que muito me surpreendeu e fez que me considerasse Marte. E aí ela tomou a posição de Marte, entendeu? Ele está sendo injusto comigo, eu sou a Marte. Pois fui castigada, desconhecido o motivo porque eu era. Visto que, sinceramente, o pai, por mim reconhecido, era o espírito, Charles, que frequentemente eu via, e do qual me lembrava com inconsolável saudade. Ela tinha 7 anos. Na verdade, eu necessitava mais de tratamento físico, com vistas ao sistema nervoso e psíquico. De repente, um psicólogo, né? Visando ao suprimento de fluidos balsamizantes, um atendimento, vamos dizer assim, um passe, água fluidificada. Apesar da família ser espírita, ela não era levada para o tratamento espiritual da casa espírita. Olha só que interessante. Então, ela diz aqui, ó, na verdade, eu necessitava mais de tratamento físico com vistas ao sistema nervoso e psíquico, visando ao suprimento de fluidos balsamizantes para o traumatismo, vamos lá sublinhar, sediado no perispírito. Ela tinha um traumatismo no perispírito originário da tentativa não, do suicídio. O suicídio que ela praticou lesou o perispírito dela. E o traumatismo estava lá. Percebeu? Então está aqui. Para o traumatismo sediado do perispírito, do que de repreensões e castigos corporais, cujas razões eu não compreendia. O castigo de que realmente eu necessitava ali estava, na tortura. O castigo dela já era a tortura de conservar a lembrança de um pai amado de uma passada existência, quando ali estava o pai do presente, requerendo igual sentimento e respeito idêntico, mas apenas temido, ela tinha medo dele, e não propriamente amado, e no qual sempre deparei a severidade útil e muito necessária à minha situação atual. Então, olha só, ela encarnou numa família onde o pai que foi escolhido para ela tinha a severidade útil e necessária que aquele espírito precisava. Entendeu? Então, às vezes, esse pai dessa vida, eu não sei a história dela toda, não me lembro mais, talvez nunca tivesse reencarnado junto com ela. Talvez fosse a primeira vez, mas foi escolhido por quê? Porque você é um educador firme, e ela vai precisar de um pai assim. Tanto que ela diz aqui, ó, ela não amou na infância esse pai, deve ter amado bastante. Ela o temeu, mas naquele momento, apesar dele ser espírita, ele tinha aquela forma de educar, severo, e ela precisava dessa severidade, útil e muito necessária à minha situação atual. Porque se o pai não fosse, como diz o povo diz por aí, linha dura, talvez ela descambasse novamente, através de toda a orientação espiritual que ela tinha. Entendeu? Com essas coisas, essas manias, essa forma de não aceitar, de falar. Entendeu? Então ela precisava o quê? Daquela educação severa, porque ela era uma réproba. Uma réproba. Alguém que já se suicidara várias vezes e que cometeu crimes. Então, ela precisava de uma educação ali, sabe? Muito firme. Vamos ler
mais um pedacinho aqui. No entanto, bastaria uma série de passes bem aplicados na casa espírita, frequência às reuniões de estudo evangélico, num centro espírita bem orientado, e preces para que tão anormal situação declinasse, quer dizer, diminuísse. Se, como é evidente, o fato de recordar existências passadas é, antes de mais nada, uma faculdade, aquele tratamento teria adormecido em mim. Se ela recebesse o tratamento dos passes, do estudo evangélico do centro espírita, essa faculdade de recordar as vidas passadas teria, entendeu, adormecido nela essa faculdade, desaparecendo as incomodativas explosões da subconsciência. Ou talvez fosse mesmo necessária ao meu reajustamento moral e espiritual a conservação das ditas lembranças, e por isso elas foram conservadas. Então, se ela fosse para uma casa espírita para receber passe, água fluidificada, educação evangélica, todo esse tratamento espiritual, isso aqui é muito importante, gente, olha só, todo esse tratamento espiritual teria o quê? Aliviado a dificuldade dela. Teria amortecido essas lembranças. Mas, no caso dela, não era para ser assim. No caso dela, ela precisava lembrar. Ela precisava ter esse sofrimento da lembrança para um reajustamento moral espiritual. O remédio, a família podia proporcionar, porque o pai era espírita. Mas por que, de repente, o pai, que era espírita, não foi aconselhado por alguém da casa espiritual? Leva sua filha para o tratamento espiritual, para tomar passes, para evangelização infantil, porque isso vai aliviar o sofrimento dela, essas agonias dela. Não foi, não teve essa orientação. E ela teve que, como diz o povo por aí, carpir todo aquele sofrimento. Então, muito interessante isso, né? Quando ele diz aqui, ó, ele diz: se, como é evidente, o fato de recordar a existência passada e, antes de mais nada, uma faculdade, recordar lembranças de vidas passadas é uma faculdade, nós estudamos isso, aquele tratamento da casa espírita, de passe, estudo evangélico, teria adormecido essa faculdade no Ivone, desaparecendo aí as incomodatícias explosões da subconsciência. Ou talvez fosse mesmo necessária, ao meu reajustamento moral espiritual, a conservação das ditas lembranças, e por isso elas foram conservadas. O caso, porém, é que, posteriormente, mais tarde, eu mesma, depois de bem norteadas as minhas faculdades supranormais, tratei com meus guias espirituais de algumas crianças, assim anormalizados. Então, no futuro, ela tratou de crianças que tinham essa problemática, conseguindo resolver terríveis impasses de natureza semelhante. Apesar de meu pai se ter convertido à crença espírita antes mesmo de meu nascimento, e certamente porque ao meu espírito seria necessário que tais lembranças não fossem banidas da minha consciência, esse tratamento não foi tentado. Ela não recebeu esse tratamento na casa espírita. Entendeu? E eu tive de vencer a primeira infância rudemente torturada por uma situação anormal dolorosa. Então, veja só a situação. Ela, tá, tinha todas essas faculdades. O pai, a família era espírita, mas a ela não foi dada esse tratamento, que seria um tratamento que iria aliviar o sofrimento dela.
Então, ela não recebeu esse tratamento porque ela precisava passar por essas dores, por essas dificuldades, para poder o quê? Se reajustar. Ela precisava de um reajustamento moral, espiritual, tá? Então, ele foi aqui, né? Mais tarde, atingindo os 9 anos, é que esse tratamento naturalmente se impôs. Depois que ela tinha vivenciado, né, todo esse período de dores, e com os tradicionais passes, terapêutica celeste que balsamizou minhas amarguras. De então, sobrevieram as trevas e consegui mais serenidade para a continuação da existência. Então, veja só tudo que ela passou, né, até os 9 anos, né? Todas as dores, todas as dificuldades ela passou, tá bom? E o que aconteceu? Só depois dessa idade que ela conseguiu receber o tratamento adequado, para que ela pudesse o quê? Realmente começar a se equilibrar. Então, muito difícil, né? Olha só que situação complicada. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aí? Quando a gente chega a uma... Pode falar, Carmen. A Denise quer falar agora. Acho que é a Denise. É porque está dando eco aqui. Ok, a gente não sabe da nossa necessidade, não é? A gente fica olhando assim, coitada, por que que a espiritualidade não deu um jeito para ela chegar na casa espírita, ter o tratamento? Não é assim que a gente pensa? É uma criança, né? Por que que ela está sofrendo tanto, meu Deus do céu? Por que que o mentor, igual quando a gente viu na lição do Livro dos Espíritos, né? Por que que o mentor, o anjo guardião, não coçou o ouvido do pai, da mãe, de não sei o quê, né? Mas, Era uma mas, criança, mas como diz aqui, né? Era é, uma réproba do suicídio, ela precisava, né? dessa lição, dessa orientação, né? Então, a gente... E a partir daí é que, depois que ela passa por essa dor toda, é que começa a vir o tratamento, a frequência casa, e aí ela vai buscar o equilíbrio. Vê que situação complicada, né? Então, gente, a gente vai parar aqui. Semana que dia 8/7, começa aqui. Entretanto, outra entidade, 8/7/24, né? Entretanto, outra entidade igualmente dominava as minhas recordações durante a infância. E aí a gente... Carmen, você faz a leitura do Prepare a Prece? Faço, sim. Vai, Qual é a lição de hoje? O que que é? livro Religião dos Espíritos. Deixa eu vou mandar aqui para o Só pessoal. para ver Aqui, livro Religião, Sexo e Amor, Sexo e livro Amor, Religião dos Espíritos. Espírito, Maria Martorelli. Está anotado aqui. Vamos agradecer a Tá bom. Deus, agradecer a Jesus, né? É a oportunidade que o Senhor nos concede, porque realmente, né? O remédio, às vezes, precisa ser amargo para as nossas doenças da alma. E a gente precisa, né, entender que a gente está passando por isso, mas é uma necessidade que se impõe para nos ajudar, né, a encontrar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho do equilíbrio. Tanto a gente possa... a Ivone, ela nos traz esses esclarecimentos, né, que nos ajudam tanto. Às vezes a gente passa na nossa infância por situações tão difíceis e a gente não compreende. E a nossa adolescência, revoltados por certas situações. Estou falando de experiência própria, né? Eu estava até comentando aqui com a Ana, agora no finalzinho, que eu tive uma educação muito severa, e eu fiquei sem a minha mãe desde antes dos 2 anos de idade. Era quase 2 anos de idade.
E fui criada, não por acaso, né? Não foi por acaso, a minha avó muito severa. Muito severa. E durante a adolescência, a gente teve aquela época de revolta contra a educação que teve. Eu tenho umas primas que ainda estão dessa revolta. Então, elas não conseguiram perdoar ainda, nem compreender. Então, a gente agradece mesmo a doutrina dos espíritos, que vem nos esclarecer e auxiliar a gente compreender por quê, né, que certas coisas acontecem. Por que foi educado daquela forma? Era para quê? Questão de aprendizado, questão de autoeducação. São as experiências que a gente precisava passar. Exatamente. Precisava passar, porque era para o nosso crescimento. Então, eu agradeço né? a minha avó pela educação rígida que ela teve comigo, porque hoje eu sou a pessoa que sou, justamente que, quem sabe, se não fosse assim, onde é que eu estaria hoje, né? Então, a gente realmente tem que parar para pensar e aprender a perdoar e se perdoar, né, Rose? Isso é muito importante. Isso é importante. Então, meus irmãos, vamos agradecendo a Deus tudo que a gente tem recebido. Daqui a pouco a nossa irmã Maria Martorelli está aí, né, para a nossa palestra pública. Então, só tenho a agradecer a Deus tanto esclarecimento, né, tantas observações para a gente refletir. Que Deus nos abençoe, nos envolva, hoje e sempre. Daqui a pouco a gente retorna, tá? Um beijo para todos.